Sexta-feira Santa, quero deixar uma passagem e uma mensagem para você. A Páscoa, que só acontece para aqueles que vivem uma passagem. Para mim, nada é tão estúpido quanto você festejar e participar de uma festa se você não sabe o real significado dessa festa. Se hoje eu perguntasse para a maioria das pessoas, elas diriam que sabem qual é o verdadeiro significado. Mas não obstante, a maioria vive como se não soubesse. Talvez porque de fato não saibam qual é o verdadeiro significado. Piores para mim, então, são aqueles que acham que sabem, ou dizem que sabem, sem sombra de dúvida, mas eles não resistem às tentações e às pressões do sistema e acabam cedendo às pressões capitalistas. Enfim, para os que não sabem, para lembrar aqueles que já esqueceram e para alertar os que sabem, eu afirmo: a palavra Páscoa significa passagem, ela surgiu a partir do hebraico, e segundo a história, ela marca a libertação do povo judeu escravizado pelo Egito e é o início da caminhada desse povo à Terra Prometida. Esse é o sentido histórico da palavra Páscoa. Todos os cristãos precisam saber disso. Mas eu quero deixar dois textos bíblicos que podem nos ajudar a compreender melhor o sentido da Páscoa cristã. O primeiro texto ele está em Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 2. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Esse é o primeiro texto. O segundo texto está em Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios continuamente que se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que se achegam por meio deles. Bom, o que esses dois textos estão querendo dizer é que para o cristão a Páscoa significa uma passagem, onde Jesus foi o Cordeiro, é o Cordeiro, onde ele mesmo foi o sacrifício e o primeiro a fazer este percurso. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Sabemos, é um fato. E a ressurreição significa exatamente uma oportunidade para todo aquele que crê, para todo aquele que aceita e vive segundo os princípios de Cristo. Mas quando eu estou falando de princípio, eu não estou falando de princípios religiosos ou da religião cristã A, B ou C. Eu estou falando de evangelho vivo e revolucionário. É disso que eu estou falando. E todo cristão precisaria pelo menos saber esta diferença. Penso assim. Mas há um outro texto que eu não poderia deixar de citar também neste vídeo. Ele encontra-se lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 2, versículos de número 14 e 15. E diz assim: E, visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e assim livrasse todos os que têm medo da morte e estavam, por conta desse medo, vivendo escravizados. Em outra palavra, a Páscoa é uma experiência que nos dá a vida eterna, mas também nos dá a possibilidade de uma existência mais significativa, mais produtiva e feliz. Sabe por quê? Porque nada é mais aterrorizante para o homem do que o medo da morte, o medo de morrer. Aliás, essa consciência, ou melhor, as produções inconscientes do inconsciente humano relacionadas a tempo e a finitude, muitas vezes é aquilo que nos desmotiva, é aquilo que paralisa e, lamentavelmente, muitas vezes é aquilo que leva muitas pessoas a darem fim à sua própria existência. Bem, mas como eu estava dizendo, a Páscoa é e tem a sua origem em uma experiência de fé. E fora dessa experiência, tudo o que resta, meus amados,
São coelhos, ovos de chocolate, presentes, consumos, abstinência de carne vermelha, solenidades, rituais, uma festa sem o verdadeiro propósito e tudo isso e muito mais. Menos aquilo que é mais importante, o entendimento do significado da Páscoa, a ressurreição. Porque, na verdade, a Páscoa, sendo uma experiência de fé, ela traz consigo um reconhecimento e uma mudança. O reconhecimento de que sem o sacrifício de Cristo nunca pagaríamos o preço pelos nossos pecados. E a mudança a que me refiro é quando nós chegamos a esse nível de consciência, então a Páscoa se fez em nós. Pois também fizemos uma passagem. A passagem de uma mentalidade religiosa e escravizadora para uma outra mentalidade. Uma mentalidade libertadora ou liberta em Cristo. Eu penso desta forma, né, e gostaria de compartilhar com você. Então, eu gostaria de convidar você a repensar hoje a sua posição neste dia e decidir que tipo de Páscoa você está celebrando. Se a Páscoa de Cristo ou a Páscoa de um sistema capitalista e escravizador. O fato é que hoje é Páscoa, hoje é dia de passagem, de passar e de deixar passar. Hoje é dia de morte para que haja vida. Hoje é dia de esperança, hoje é dia de fé. Então, viva o Cordeiro, aquele que tirou o pecado do mundo, que morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Pensem nisso. Shalom.